Olá, queridos amigos. É um prazer estarmos aqui juntos novamente para darmos continuidade aos nossos estudos de André Luiz, né? Desejando antes que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações hoje e sempre. Nós hoje vamos dar continuidade no estudo do livro Nosso Lar e vamos apresentar o capítulo 25. Esse capítulo 25 de Nosso Lar é intitulado Generoso Alvitre. Alvitre quer dizer conselho. É como se dissesse generoso conselho. Vamos lembrar que André Luiz estava, né, hospedado na casa de Lídia, sendo tratado com todo carinho, Dona Laura fazendo praticamente, né, um papel assim, maternal com ele, recebendo ele com muita atenção. E ali, esse capítulo conta a oportunidade que André Luiz vai ter de conseguir um trabalho, né? Uma tarefa a executar em nosso lar. Nós vamos lembrar que, há uns capítulos atrás, ele teve a oportunidade de ter uma entrevista com o ministro Clarence, e lá ele falou que gostaria de trabalhar. Só que o Clarence esclareceu ele estava inicialmente pensando, quem sabe ele poderia exercer medicina em nosso lar. Olha, e Clarence disse, olha, você ainda não está preparado para essa tarefa, porque a medicina espiritual ela é muito diferente do que você aprendeu na Terra, e muito mais você teria que aprender aqui para poder exercer o seu ofício que você exercitou na Terra. Mas ele disse, eu não tenho só notícias ruins, não. Você vai aguardar, você vai ter a oportunidade adequada de quando surgir o momento certo, nós vamos conseguir um trabalho para você. Inicialmente, Clarence ainda abriu mais, você fica autorizado a visitar os ministérios, como o Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio. Você fica autorizado a visitar esses ministérios para você conhecer, né, os trabalhos que são aí realizados. Apenas isso. Ele poderia visitar e, como observador, né, ele aprender coisas dos trabalhos que ali eram executados. Passou algum tempo, houve a oportunidade, né, de que ele pudesse, então, iniciar um trabalho. E a dona Laura falando com ele, olha, já lhe arranjei a companhia para hoje. O nosso amigo Rafael, funcionário do Ministério da Regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e poderá apresentá-lo em meu nome ao ministro Genésio. Então, este amigo da família, Rafael, que trabalha no Ministério da Regeneração, vai levar André Luiz e vai apresentá-lo ao ministro Genésio, que é um dos 12 ministros do Ministério da Regeneração, e dessa conversa com o ministro Genésio, então, que vai sair esta oportunidade de André Luiz, enfim, né, iniciar, né, o seu aprendizado, um trabalho novo em nosso lar. Aí André Luiz ficou muito contente, estava radiante, agradecia comovido, sem encontrar palavras que definissem o meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria, né? Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando meu coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise ao ministro Clarence, avise ao ministro Clarence, que comparecerei ao expediente logo que entregue o nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não conseguia agradecer tamanha dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra de forma carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa. E, já que a sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo neste momento. E André Luiz ficou muito sensibilizado e disse: olha, eu jamais saberei traduzir o meu reconhecimento à atenção da senhora. A senhora Laura riu bondosamente e disse o seguinte: olha,
Estou informada de que você pediu trabalho há algum tempo. De fato, naquela entrevista com Clarence, ele disse que aceitava, então, qualquer tipo de trabalho. Mas Clarence queria que ele se preparasse primeiro, que ele visitasse o setor de trabalho, que ele se familiarizasse com as ações que ali eram desenvolvidas, e não disse para ele oportunamente, né, vai chegar, né, na sua possibilidade de trabalho. Sei igualmente, aí continua dizendo Dona Laura, que você não obteve de pronto essa oportunidade de trabalho, mas recebeu mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à terra. E esboçando significativa expressão fisionômica, Dona Laura acrescentou: é justamente neste sentido que eu lhe ofereço as minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. Detendo agora esta autorização, abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Então, ela vai começar pela grande experiência que Dona Laura tem de vivência em nosso lar, de trabalho em nosso lar. Ela já vários anos de trabalho. O seu marido, que estava com ela, já reencarnado, a Ricardo, porque ela estava brevemente, né, em condições de reencarnar, estava preparando a sua próxima encarnação, mas ela já tinha muitos anos de trabalho em nosso lar. Tinha milhares de bônus horas de crédito de seus trabalhos, que eram trabalhos de grande dedicação, né, ao atendimento das pessoas necessitadas. Ela tinha muito valor, era reconsiderado o valor, era muito considerado o valor de Dona Laura como trabalhadora de nosso lar. Então, ela diz para ele agora, aconselhando a melhor maneira dele agir, né? Dizendo para ele o seguinte: olha, abandone quanto lhe seja possível os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. Sei que o seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico, estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, seria muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça, porém, que poderá obter valores mais preciosos e dignos do que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser uma zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, quer dizer, da curiosidade, né, o espírito corajoso e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas sem proveito para ninguém. Clarencio ofereceu-lhe o ingresso nos ministérios, começando pela regeneração. Pois bem, não se limite a observar. Ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele, dedique-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Olha que conselho de extrema maturidade, de experiência que Dona Laura tinha para passar para André Luiz. Porque André Luiz, naturalmente, por ser um médico desencarnado, mais ou menos aí uns 9, 10 anos desencarnado, ele era muito interessado em estudos, na pesquisa dos avanços da medicina da época dele, ele se interessava por tudo que estava sendo publicado, estudado, ele era um médico estudioso, dedicado. Mas ele era curioso para saber das coisas. Aí Dona Laura chamou a atenção: olha, você está tendo uma oportunidade de trabalho agora no Ministério da Regeneração, claro que você vai, né, ser útil de alguma forma, mas olha, preste atenção, não fique só na mera curiosidade, porque a curiosidade pura, por si só, ela não vai gerar em nada. Ele vai aprender alguma coisa, mas em contrapartida, ele não vai doar nada dele. Ele vai ser só um curioso querendo saber das coisas e não vai trabalhar, não vai atender alguém que precisa. Então, isso é muito interessante a colocação dela, e ela continua aqui ensinando para ele. Olha que coisa interessante aqui, ó.
Ou seja, atire-se ao trabalho na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não esqueça que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Quer dizer, você vai estar na regeneração. Dedique-se ao trabalho no Ministério da Regeneração. Ao se dedicar ao trabalho, você vai criar um círculo de pessoas que vão ser suas amigas. Você vai criar o seu círculo de amizade, de simpatias em torno de você, da sua dedicação, do seu trabalho. Faça isso primeiro, antes de preocupar-se com pesquisas, com aprofundamento de curiosidades. Então, continua ela dizendo aqui, ó, pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser um criminoso atrevimento. Ou seja, só pesquisar e não dar testemunho de si não vai ter valor. Isso ela está chamando bem a atenção dele para isso. Todos querem observar, raros, porém, se dispõem a realizar. Ora, só observar não significa realização. Realização é trabalho. Pois bem, somente o trabalho digno, continua ela falando na grande experiência dela, nos trabalhos todos que ela já exerceu em nosso lar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Olha só, somente o trabalho digno confere ao espírito merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Como que a pessoa pode ter um direito se ela não trabalha para poder exercer aquele direito? Então, essa questão do trabalho aqui é fundamental. E o trabalho digno, conforme ela disse para ele, né? Então, o Ministério da Regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se aqui na região mais baixa de nossa colônia espiritual. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Os serviços de atendimento em zonas inferiores. Saem grandes turmas de trabalho para ir às regiões do umbral, às regiões de grande sofrimento, de pessoas que estão em condições de serem atendidas, socorridas, mas estão em zonas de muito sofrimento, como as regiões do umbral. Então, ela disse aqui, o Ministério de Regeneração, em nosso lar, é aquele que está em posição mais baixa no sentido de proximidade com as regiões do umbral, com as regiões de sofrimento. Ela explicando isso para ele, né? E são lutas muito duras. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Eu fui médico, eu fui uma autoridade, eu não vou me dedicar a trabalhos assim, tão simples, que eu poderia, quem sabe, estar fazendo coisa melhor. Isso é orgulho, isso é vaidade, isso é presunção. Então, ela orientando ele que não, que atendesse às tarefas humildes, porque ele vai exercitar a humildade, afastando-se dos problemas de títulos e de posições autoritárias no mundo. Ele afastaria disso, porque ele teria que se dedicar ao serviço com humildade. Lembre-se de que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os planos mais elevados da Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. Olha que lição linda que ela está dando para ele. Ela está dizendo para ele, já que Jesus é o diretor espiritual de nosso planeta, em nosso planeta, quem mais trabalha é o Cristo. Imagine a responsabilidade de um espírito da elevação de Jesus, um espírito puro, que é representante de Deus na Terra, a responsabilidade enorme que ele tem com os bilhões de almas que existem em nosso planeta, as encarnadas e as desencarnadas, que seguramente somam mais de 30 bilhões de almas, além de toda a coordenação dos serviços relacionados ao próprio planeta,
porque Cristo, com suas equipes de legiões sublimes, não atende só às necessidades da humanidade. Ele atende também a todas as necessidades físicas e espirituais de todo o planeta, com toda a vida que existe no planeta, com todos os planejamentos que são feitos em benefício do nosso orbe, que é a nossa casa em que vivemos. Nós temos sempre a agradecer a Deus e termos recebido dele a possibilidade de viver num planeta como o nosso e que nós temos o dever de trabalhar por ele. E Jesus é o maior trabalhador do planeta. E ele que é o maior trabalhador, que é o responsável por toda a história do nosso planeta, todo o planejamento e todo o atendimento espiritual e físico, né, das necessidades da Terra, incluindo toda a humanidade. Jesus não desdenhou o trabalho simples na carpintaria, quando aqui esteve entre nós ensinando a lição do trabalho. O ministro Clarence autorizou gentilmente, continuou Dona Laura falando com o André Luiz, o ministro Clarence autorizou a você, gentilmente, conhecer e visitar e analisar, mas você pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém negativa justa dos que administram, quando peça determinado gênero de atividade reservada com justiça àqueles que muito vão lutado e sofrido no capítulo da especialização. Quer dizer, ela dizendo, uma pessoa pode querer determinado tipo de trabalho, mas é justo que a administração superior diga, olha, por enquanto, você não está em condições de exercer essa atividade. Outros que se especializaram nessa tarefa aqui no mundo espiritual, estes, sim, estão em condições de exercer essa tarefa. Mas a gente pode começar por baixo, a gente pode começar na simplicidade, na humildade, aprendendo cada vez mais, criando em torno de nós aquele círculo de simpatias, né? De pessoas que passam a gostar de nós e nós delas, o círculo de amizade que se faz no trabalho. Então, e ela explicando para ele aqui, mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade, que ama o trabalho pelo prazer de servir. Um sofrimento, depois passou pelos tratamentos lá no pavilhão hospitalar, e agora ele estava aguardando essa oportunidade. Então, ele recomeçaria tarefas em nosso lar, mas essa ciência do recomeço, como ela diz aqui, né, são raros aqueles que compreendem isso, porque às vezes eles têm que recomeçar numa posição mais simples. Ah, mas na Terra eu fui determinada autoridade, exerci determinado cargo, né? Lutei para conquistar aquele título, etc. Mas isso são coisas da Terra. Isso fica para trás. Vamos, como André Luiz agora está pretendendo, abrir o coração para tarefas de simplicidade, porque dentro daquela humildade, daquela simplicidade, ele vai aprendendo o amor às criaturas sofredoras e aprendendo como médico, né, que tem que envolver, acolher o seu cliente com carinho, com espírito de fraternidade, ele vai acolher os doentes, já não como médico, mas é como um servidor mais simples da casa, porque ele entrará em recomeço de aprendizagem. E tudo ali é um pouco novo para ele, um pouco novo não, é novo para ele aquele aprendizado, por isso que ele tem que ter humildade para isso, né? E ela lembra aqui, ó, que na Terra nós temos raros exemplos daqueles que recomeçam, né, os seus trabalhos aqui na crosta terrena. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Por exemplo, né, vamos lembrar o Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que um dia voltou ao deserto para recomeçar a experiência humana como simples tecelão pobre. Ele recomeçou, deixou toda aquela pompa de conhecimento, de autoridade, e recomeçou como um tecelão rústico e pobre. Não pude mais, diz André Luiz. Ele estava assim, explodiu de emoção, né? Tomei-lhe as mãos como um filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. Ele ficou extremamente emocionado, com o carinho que a Dona Laura estava orientando
nova oportunidade de trabalho que ele teria. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Quer dizer, você não está aqui por acaso. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado, feliz, antes da minha partida. Faça desta casa a sua habitação. É o seu lar, meu amigo. Fique aqui quando precisar. Trabalhe e anime-se, confiando em Deus. Olha que carinho, que amor que ela está direcionando para ele, falando que a lei da afinidade, meus irmãos, é uma grande verdade, né, de uma das leis de Deus que nos governa. A afinidade entre as criaturas costuma ser de convivências antigas, de uniões que temos com outras pessoas de longe, no tempo, séculos, milênios, talvez. Isso desenvolve em nossos corações, isso fica arquivado em nosso espírito. Quando nós reencontramos as criaturas com as quais nós temos afinidade, com as quais nós já convivemos no passado, e isso cria-se, né, refaz esse laço profundo, né, de amor entre as criaturas. Isso é a lei da afinidade. Por isso que ela diz: você não veio aqui por acaso. Né? Estamos entrelaçados na teia da amizade secular. Frase bonita. Né? Unidos pelo coração. Ainda ofereceu para que continuasse no lar, que ela reencarnaria. Mas ele poderia ficar lá, o Lísias, com as suas irmãs, continuariam lá, etc., trabalhando. Pois bem, levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, e experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora, né, de conhecer Dona Laura de velhos tempos, embora ele tentasse lembrar do passado, mas ali ele não conseguia. Não conseguia identificar as reminiscências mais distantes que levavam a todo aquele carinho, né, que ela estava tendo por ele. Quis beijá-la muitas vezes com o enternecimento filial do coração, mas naquele instante alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: olha, é o Rafael, vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Eu vou reler essa frase, que é uma frase que a gente precisa meditar sobre ela. Olha só como que ela desejou, né, que André Luiz fosse envolvido pela ternura da colônia, que todos os trabalhadores com quem ele ia ficar poderiam criar esses laços de simpatia. E ela disse para ele: olha, vá, meu amigo, pensando em Jesus, trabalhe para o bem dos outros, para que você possa encontrar o seu próprio bem. Então, a gente imagina, né, como é que deve ser grande a felicidade de um espírito que merece ser acolhido numa colônia espiritual que trabalha por bem. Nosso lar, embora seja uma colônia, ela não é daquelas colônias de planos elevados da espiritualidade, não. Mas ela é uma colônia de transição. Mas é uma colônia de transição entre zonas inferiores e zonas superiores, mas todos os seus habitantes, né, mais de 1 milhão de habitantes, são voltados para o bem. Eles à exceção daqueles doentes em desequilíbrio, que estão recém-chegados na colônia, que estão necessitados de atendimento, à exceção destes, todos os trabalhadores do nosso lar, eles emitem vibrações positivas. Eles agradecem diariamente, porque lá existem aquelas preces que são feitas todas as tardes, às 18 horas, a prece da governadoria, conforme tivemos a oportunidade de falar, que são reunidos os ministros, o governador. Então, essas preces passam naqueles telões de todos os setores de trabalho, todo dia às 18 horas. Então, as pessoas são unidas pelas vibrações sublimes da oração, né? Dos trabalhos de atendimento fraternal, de todo o planejamento que as pessoas fazem para o bem da terra, e que muitos de lá saem para atender situações aqui na crosta terrena, grandes instrutores
que saem de lá para ajudar, e na obra de André Luiz, nos próximos livros, ele vai ter o aprendizado com vários instrutores do nosso lar. Em cada livro é um instrutor que ele acompanha, e com esse instrutor ele aprende muito realmente. Então, eu volto assim às palavras que nós estávamos comentando, alegria, né? A satisfação íntima de alguém que está sendo recebido com tanto carinho, com tanto amor, que estão abrindo as portas para que ele tenha ótimas oportunidades de fazer o bem. Porque ao exercer uma tarefa em nosso lar, sempre é uma tarefa fraternal, é uma tarefa de aprendizado, ela é positiva, e ela é destinada ao bem de alguém. Então, no caso, André Luiz ia começar na regeneração, ele ia começar com aqueles doentezinhos mais sofredores que chegam trazidos pelas turmas de socorro, vão para a região, como se fossem grandes enfermarias, né? Câmaras de retificação, lá do Ministério da Regeneração, onde o André Luiz teve a oportunidade. Nós vamos contar essa história do início do trabalho dele nos nossos próximos estudos, e ele ficou realmente muito feliz. Mas esses conselhos de Dona Laura, com certeza, ele guardou para sempre em seu coração, porque ela estava abrindo, né, as perspectivas de trabalho sólida. Não se preocupe com a curiosidade, né, com a análise, com estudos apenas. Agora, não. Você se preocupe em fazer o bem, porque você, ao fazer o bem, você está criando um círculo de simpatias ao seu redor. E, ao mesmo tempo, você estará aprendendo, mas você não vai estar trabalhando por mera curiosidade. Não. Você está trabalhando em nome de Jesus, para que o aprendizado fique gravado para sempre em seu coração. Por isso que ela disse: trabalhe para o bem dos outros, para que você possa encontrar o seu próprio bem. Então, meus irmãos, eram essas reflexões que a gente queria passar para vocês, e até o próximo estudo, em que nós vamos continuar contando já, então, o início do trabalho de André Luiz em nosso lar. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe e abençoe os nossos lares. Obrigado.